Salve, salve aí, rapaziada do mundo motociclista. Meu nome é Verzola. Tenho uma certa experiência aí com viagens de motocicleta aí, sou muito apaixonado por esse tipo de aventura. E eu tô criando uma série de vídeos aí para passar minhas informações aí, compartilhar informações, minhas experiências aí com o pessoal que quer fazer uma viagem de moto e muitas vezes tem receio, tem medo, não está preparado. Então a gente troca as experiências aqui para tentar desmistificar o assunto, beleza? Bom, para fazer uma viagem de moto eu acho muito importante ter o planejamento, né? Nós temos que fazer um planejamento bacana para que as coisas consigam ocorrer e transitar aí dentro do esperado, né? Lógico, uma viagem de moto tem algumas coisas que acontecem, né? Mas se a gente fizer um planejamento bem feito aí, nós vamos minimizar essas coisas da viagem que podem acontecer aí e deixar a viagem menos prazerosa, ok? Bom, uma coisa assim que eu sempre falo no planejamento é a data de partida e data de chegada. Bom, por que a data de partida é interessante a gente escolher? Se você escolher uma data de partida, um feriado muito prolongado, um sábado e domingo, principalmente no dia de partida, tá? Às vezes pela ansiedade ou pela falta de preparo, acaba ficando certas coisas importantes dentro de casa que você esquece de pôr na moto. Então se você sair para uma viagem longa no fim de semana, no sábado, domingo, por exemplo, você pode encontrar muita coisa fechada, né? A moto quebra, a moto acontece alguma coisa, tem que fazer a aduana, esquece um documento em casa, entendeu? Então eu não aconselho sair no fim de semana, sábado e domingo, por causa dessas coisas, muita coisa fechada, câmbio fechado, se tiver que fazer a aduana, né, trocar moeda, e nem chegar também em determinado local, numa cidade desconhecida aí, sábado e domingo. Então esse planejamento é interessante, talvez para você conseguir ficar estático no lugar onde você se encontra, aí, numa determinada cidade, por exemplo. Você passa o fim de semana na cidade e começa a se deslocar na semana seguinte. A gente tem feito isso aí e tem dado muito certo, né? Outra coisa importante é a época do ano, tá? A época do ano, para você fazer a viagem, também tem que ser planejado, tem que ser escolhida, entendeu? Por exemplo, tem determinadas estações do ano que você não consegue viajar. Tu vai para o Ushuaia, tu vai para Patagônia, Carretera Austral, Cordilheira dos Andes, entendeu? Determinadas épocas do ano impedem a circulação em virtude da neve, muito frio, muito vento, chuva, né? Tu vai pro Peru ali, carnaval, janeiro, fevereiro, março, ali chove pra danar, né? Então o pessoal acaba escolhendo uma época mais propícia aí que tenha menos intempéries, tá? Então isso aí também é importante a gente frisar, né? Por exemplo, tu vai cruzar os passos fronteiriços entre Argentina e Chile. No inverno, por exemplo, tem passo fronteiriço lá que é fechado o inverno todo e tu não passa, né? E às vezes tu tem um planejamento para passar por lá e não sabia dessas condições e acaba tendo que mudar o roteiro. Então, o planejamento da época do ano também para fazer a viagem é muito importante, beleza? Outra coisa que eu falo também, dentro do planejamento, é a escolha do trajeto, tá? O trajeto serve para otimizar a viagem, ok? Por exemplo, nós vamos fazer uma viagem para uma cidade do sul do Brasil, vamos supor, uma cidade, Porto Alegre, tá? Temos diversos caminhos que levam a Porto Alegre, estradas vicinais, BRs com pista dupla. Então essa escolha do trajeto, se for simplesmente só para fazer o deslocamento, ou seja, não tiver nenhuma atração turística na BR em si, no trajeto em si, você sempre deve escolher aquele que você consiga otimizar a sua viagem o mais rápido possível. Por exemplo, às vezes você pega uma estrada pedagiada, que tem muito movimento, tráfego intenso, caminhão, entendeu? Isso aí acaba, muitas vezes, fazendo que você chegue mais tarde e a sua viagem seja muito mais cansativa do que se você pegasse uma estrada vicinal em boas condições, com menos tráfego, entendeu? Para você fazer o mesmo deslocamento. Então assim, se o trajeto não tem nenhum ponto turístico, uma estrada bacana, com bastante curva,
uns pontos de parada legal, uns atrativos, você sempre deve escolher um trajeto que permita que o seu deslocamento seja mais rápido, né? Então isso aí a gente tem que levar em consideração, a condição da estrada e o trânsito que ela impõe, né, em determinado horário. Às vezes é muito melhor você pegar uma estradinha vicinal com menos trânsito do que uma autopista com pista dupla, né, 3 faixas de pista, só que com trânsito infernal ali nos horários de pico, né? Então isso aí é uma coisa também que nós temos que avaliar muito aí numa eventual aventura, ok? Outra coisa importante também, cara, o tempo que você tem para fazer a sua viagem de moto, né? Às vezes você, em virtude do tempo ser pequeno, você quer andar o máximo possível. Eu vou sair aqui em Foz do Iguaçu, vou passar nas cataratas, vou conhecer aí o norte da Argentina, vou sair lá em São Pedro do Atacama, vou dar a volta lá vou sair lá no Oceano Pacífico, vou subir, vou entrar no Peru, vou dar uma andada no Peru, depois vou entrar na Bolívia e entro e vai andando, entendeu? Anda, sem fim. E durante esse trajeto que você está passando, em virtude do seu tempo ser muito pequeno, você acaba não aproveitando os pontos turísticos, entendeu? E aí a viagem de moto, no lugar de ser uma viagem mototurística, né, na qual você usa a moto para fazer o deslocamento, mas aproveita o que as cidades e os pontos de interesse durante esse trajeto que você bolou, você acaba não aproveitando e você acaba não fazendo turismo. E no final você só anda de moto. Então esse aí, se a sua viagem for só simplesmente andar de moto e cumprir quilometragem, esquece essa questão que eu falei do tempo, né? Otimize o seu tempo para você fazer o deslocamento. Mas se a sua viagem é fazer turismo também, organize ela melhor para que você possa aproveitar os pontos de interesse que vão aparecer durante a sua rota. E assim você deixa a sua viagem mais prazerosa, né? Interessante também no tempo, se você tem um tempo de 12 dias, 10 dias, uma semana, o deslocamento menor faça um deslocamento menor e durante esse tempo deixe reservado 1 ou 2 dias aí de folga, né? Ou então que às vezes a moto quebra, o trânsito está parado, caiu uma barreira, você tem que ficar esperando, para você não perder, né, esse dia com algum problema que aconteça, né, para você não estourar esse tempo. Então, planejamento quanto ao tempo da viagem também é muito importante. Outra informação também que eu acho muito importante estar no seu planejamento de viagem é as informações que você tem que coletar, cara, durante o seu trajeto, onde você vai passar, e as cidades quais serão os seus destinos. Então assim, no trajeto é importante saber os postos de gasolina, se tem, que horas funcionam, ponto de parada, se tem, como funciona, alimentação, intempéries, entendeu? Se venta, se não venta, condição de chuva, previsão de tempo. Isso é importante você fazer essa coleta de informações no seu trajeto. Isso aí vai minimizar os problemas que possam acontecer durante a sua viagem. Outra informação é quando você chegar no seu destino. É feriado municipal, não é feriado municipal? Às vezes você está nesse destino, você vai fazer uma troca de câmbio, ou nesse destino, se é no destino nacional, você vai procurar o seu hotel ainda, então marcar pelo menos onde é a região hoteleira, né? Todo destino turístico tem uma região hoteleira, então onde que é essa região hoteleira? Onde que é a região dos restaurantes, né, dentro da cidade, porque às vezes, dependendo da hora que você chegar, às vezes é tarde da noite, ou então às vezes está começando a anoitecer, então é importante a gente ter esse tipo de informação no destino, certo? Então eu recomendo sempre, a gente sempre faz, quando nas nossas viagens nacionais ou internacionais, eu sempre faço esse planejamento. Talvez a gente chega no destino e não temos ainda o hotel reservado, certo? Tranquilo. Chega lá na hora, reserva um hotel mais barato, como às vezes é uma cidade só para passar, só para pernoitar, em vias de economia acaba economizando aí num hotel mais barato, mais em conta. Mas pelo menos a região hoteleira na cidade eu sempre marco, entendeu? Marco no GPS, ou então marco no mapa da cidade, marco numa anotação para depois pesquisar o nome da rua, né? Eu quero rua tal, né? Que é a região dos hotéis ali.
Então isso aí fica muito mais fácil para às vezes você chegar no seu destino ou durante o seu trajeto, você ter esse tipo de informação em mãos, ok? É outra dica importante também que eu considero. Cara, calculando despesas, né? Muita gente pergunta, pô, quanto gasta para fazer uma viagem dessas aí? Bom, eu sempre falo assim, gasolina, comida e pernoite, certo? Gasolina é gasolina, né? E às vezes a diferença de preço é muito grande, é muito pequena, né? Então não imagine assim que você vai chegar num determinado local, nacional ou internacional, e a gasolina vai ser muito de graça, muito diferente o preço praticado aqui no Brasil, né? Salvo alguns países aí que realmente o preço dos combustíveis são subsidiados aí e acabam sendo menores, tá? Mas assim, é o tanto de gasolina que tu vai gastar no dia para fazer o teu deslocamento, a tua alimentação, tá? Aí isso aí é muito particular de cada um, ou seja, tem cara que gosta de almoçar, tem pessoal que gosta de almoçar e jantar, tem motociclista que só gosta de jantar, durante o almoço come um salgadinho, alguma coisa, tá? E o hotel, cara, o hotel é mais particular ainda. Eu sempre digo assim, se é numa cidade que tu vai apenas pernoitar, o que você quer? Chuveiro bom, cama boa e uma garagem para guardar tua moto, né? Porque no outro dia tu vai levantar cedo, tomar café e vai embora. Então o hotel é onde você pode economizar também no seu trajeto. Agora tem gente que não abre mão do conforto. Eu quero um hotel bacana, que eu quero jantar legal no hotel, o hotel tem que ter uma piscina, né? Mas assim, na média, em torno de 80 a 120 dólares por dia é a despesa da viagem aí que você pode colocar mais ou menos aí para fazer o teu planejamento, ok? Bom, outra coisa muito importante, cara, documentação. Quando tu vai fazer uma viagem nacional ainda, dentro do território nacional a regra é igual, né? Com exceções aí de alguns municípios aí, mas a regra é igual para todos, né? Então, dentro do território nacional não há que se falar em documentação, além da CNH, o documento do veículo, né? Para você poder transitar dentro do território nacional. Agora, quando você vai fazer uma viagem internacional, é muito importante você pesquisar qual é a documentação necessária para você entrar no país que você tende a chegar. Se você for passar por vários países, que isso aí é muito comum nas viagens de motocicleta, você tem que pesquisar de que cada país exclusivamente trata da documentação necessária para você levar, para você poder transitar com o seu veículo, certo? O que eu recomendo sempre documento da moto sempre no seu nome, certo? Porque tem muito país aí que documento do veículo tem que estar no nome da pessoa, ou se tiver no nome de pessoa jurídica, tem que fazer uma declaração junto ao consulado daquele país, registrar no consulado. Se tiver em nome de terceiro e o terceiro não tiver junto, tem que estar registrado em consulado também. Se tiver alienação fiduciária, tiver em nome o veículo for leasing, por exemplo, cara, tem que pegar autorização do leasing para registrar em aduana para poder entrar no determinado país, tá? Isso acontece. Tem os seguros, né, de viagem para estrangeiros, né, que é a Carta Verde no Mercosul, tem o Suapex no Chile, tem o outro no Peru que eu não me lembro o nome, e assim vai, né, que são seguros que você contrata se acontecer algum acidente lá no país onde você está indo. Por exemplo, eu contratei a Carta Verde e fui para acabou o vídeo aqui. Eu fui para Argentina e cheguei lá, me envolvi num acidente com o argentino. Na verdade, a Carta Verde vai cobrir as despesas do argentino, não as suas, tá? É para você ter caução para reparar o dano a terceiro no país onde você está passando. Então o seguro, né, esse seguro obrigatório aí para estrangeiros, a carteira de habilitação, tá? Muita gente fala em permissão internacional para dirigir. Olha, eu já pilotei em vários países aí
da América do Sul aí, já levei a permissão internacional comigo, tá? Nunca me pediram, já fui parado várias vezes aí em blitz policiais aí, em tudo, a aduana. Nunca me pediram a permissão internacional para dirigir, sempre a carteira de motorista. E outra coisa importante também que eu falo, né, passaporte. Mesmo que você vá no Mercosul e permita, né, o documento de identificação aí com menos de 10 anos, que ele funciona como passaporte, cara, leva o passaporte. Tira o seu, você não tem passaporte? Não, então vai lá na Polícia Federal, faz o passaporte, leva o seu passaporte. Muitas vezes você vai entrar num determinado país aí, cara, é um tal de juntar papelzinho porque você não tem o passaporte para carimbar, e você tá de moto e naquela empolgação e aquele monte de papelzinho, você acaba enfiando o papelzinho em bolso de jaqueta, depois você não acha mais o papelzinho na aduana, e aí você acaba tendo que ficar lá na aduana lá, umas 2, 3 horas até o fiscal encher da tua cara por causa de um papelzinho que você perdeu. Então com o passaporte é muito simples, cara, é carimbar de entrada e carimbar de saída. Então eu sempre recomendo. Não tem o passaporte? Não. Vai fazer uma viagem internacional, mesmo que seja Mercosul, voo. Cara, faz o passaporte. E outra, né? Os carimbos de passaporte aí depois é recordação, ó, passei em tal passo, passei em tal lugar, entrei aqui de moto, saí ali de moto. Isso aí acaba virando um souvenir, beleza? Valeu. Cara, tão importante quanto a documentação é você saber mais ou menos as leis que tramitam dentro do país onde você vai transitar com o seu veículo, ok? Por exemplo, tem determinadas leis de trânsito que no Brasil se aplicam e que em determinados países vizinhos nossos, em outros países aí também não se aplicam. Então assim, eu sempre acho muito importante pesquisar em blogs ou até entrar no site dos consulados do país que você vai e dar uma olhada no código de trânsito, como é que funciona, a questão das peculiaridades que você tem que levar no seu veículo para a questão para atender a legislação, entendeu? Porque se você for parado por um guarda um agente de trânsito no país onde você vai e você não estiver cumprindo a legislação do país, cara, provavelmente você vai ter um problema ali. Ele vai querer te multar, ou ele vai querer apreender teu veículo. E assim, por mais que você argumente que você é turista, que você está passeando, que você está levando dinheiro para o país dele e que ele não deve fazer isso porque ele está espantando os turistas, ele vai pegar e vai aplicar a lei com você, tá? Tem muito país ainda que infelizmente, cara, a corrupção aí, os subornos policiais é coisa corriqueira, mas tem muitos países aqui da América do Sul não, tá? Que isso aí não ocorre. Então assim, ou você anda dentro da lei e entra dentro da lei do país onde você tá, né? Porque você é turista, né? Você é alemão lá, você é alienígena, né? Então ou você respeita a lei ou você vai ter problema sério com a lei, né? Uma coisa assim que eu sempre falo, na Argentina, você tá andando pela estrada argentina aí, se você estiver andando no acostamento, tá, com a moto, você pode andar sem capacete. Isso é prática, em determinadas províncias, tá? E se você estiver andando na estrada, você tem que andar de capacete. É um negócio bem contraditório, né? Em determinadas províncias, se você estiver andando de moto dentro da cidade, você pode andar sem capacete, tá? Se você estiver andando de moto, né? Às vezes tem umas ruas específicas para andar de moto, né? Então isso aí é interessante a gente pesquisar, tá? É o que eu sempre falo, fui parado diversas vezes aí pela polícia aí, em diversos países aí. A fiscalização contra o motociclista, em cima do motociclista, ela é normal e corriqueira, tá? Então se você tiver munido da documentação necessária e respeitando a legislação de trânsito daquele local em específico, dificilmente você vai ter problema com a polícia, ok? Uma coisa muito importante, cara, que eu falo da viagem de moto é preparo físico, tá? Preparo físico eu acho tão fundamental quanto tudo que a gente já falou aí de planejamento. Um bom preparo físico é indispensável a uma viagem aí, uma longa viagem de motocicleta. Porque a moto não é aquele veículo que você usa todo dia, né? Salvo algumas pessoas. Eu, no meu caso, ando de moto todo dia, né? Eu uso a moto para trabalhar, eu ando de moto diariamente. Mesmo assim, quando eu vou fazer uma viagem maior aí, dos 4, 5 mil quilômetros aí, eu faço um preparo físico antecipado, né? A minha condição física
né, não me permite, né, eu não me preparar para fazer uma viagem dessa. Então eu sempre faço esse preparo físico, uma musculação, uma caminhada, um pedal, uma corrida, tá? Porque assim, imagina você ficar 10 horas, 8 horas por dia em cima da motocicleta naquela posição, né, vento, chuva, fazendo curva, tudo isso aí exige postura em cima da motocicleta, exige movimentação em cima da motocicleta e exige, você vai ter exigência de determinados músculos que você não usa no dia a dia, né? Então assim, Versola, eu ando de moto e não faço nada disso aí não, pra mim que isso aí é frescura. Sem problema, isso aí é um caso à parte para cada pessoa. Eu particularmente faço e assim, indico para as pessoas, quer fazer uma viagem de moto, eu acho interessante uma preparação física antes. Você vai sofrer bem menos, beleza? Valeu!